Série Um Novo Tempo para Você. Tema 2. Fé inteligente. Joel e Marcos eram dois amigos com crença muito diferentes. Joel acreditava em Deus como Criador do universo, como descrito na Bíblia em Gênesis capítulo 1. Marcos era um ateu devoto, porém zombava da religião e pensava que o mundo inteiro, inclusive ele próprio, surgira pela evolução. Como você sabe que Deus existe e criou o universo e que a Bíblia não é apenas um livro de contos de fadas? Marcos desafiava frequentemente Joel. Deus existe porque a Bíblia diz isso e você pode confiar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Esta era a resposta de Joel. Para muitas pessoas, assim como para Marcos, essa resposta não parece lógica nem satisfatória. Elas não creem em Deus e em nada relacionado a Ele. Outros até acreditam na existência de Deus, mas especulam sobre sua atuação na vida humana ou deste planeta. Onde encontrar as respostas lógicas e evidências concretas a favor da validade da Bíblia? A inteligência e o raciocínio são deixados de lado quando as pessoas se tornam cristãs? Será? O sonho. Podemos testar a validade da Bíblia examinando suas profecias. Uma das reivindicações divinas é que, através da Bíblia, Deus pode revelar o futuro. Isaías 46, versículos 9 e 10. Examinar os registros históricos da antiga Babilônia no livro de Daniel ajudará a responder à questão da validade da Bíblia. Aqui encontramos um rei chamado Nabucodonosor, um governante citado não apenas na Bíblia, mas também em outros registros históricos. Uma noite, ele teve um sonho perturbador. Quando ele acordou, não conseguia se lembrar do sonho. Ele convocou os sábios e ordenou que contassem a ele seu sonho e sua interpretação. Porém, disseram: não há homem na terra que possa dizer a questão do rei. Daniel 2, versículos 10 a 11. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios de Babilônia fossem mortos. Versículo 12. É aqui que um hebreu chamado Daniel entra em cena. Daniel era um crente em Deus. Quando o oficial da corte do rei contou a Daniel sobre o decreto, ele foi ao rei e pediu tempo para atender seu pedido. O rei concordou. Daniel então buscou sinceramente a Deus pedindo sabedoria. Deus respondeu e o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Capítulo 2, verso 19. A grande estátua da história. Na manhã seguinte, Daniel entrou na sala do trono do rei e lhe revelou o sonho. O rei viu uma grande estátua. Versos 31 a 35. A cabeça de ouro representa Babilônia. Daniel 2, 38. A prata significa o reino da Média e da Pérsia. O bronze simbolizava a Grécia. As pernas de ferro representavam Roma. Os pés de barro e dedos, misturados ao ferro, representavam o poder dividido de Roma, em parte fraco e em parte forte. Assim como o ferro não se mistura com o barro, essas nações não iriam se unir. E então o rei viu uma grande pedra que quebrou a imagem e representava o reino de Deus. E o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Partirá em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. A realização do sonho. Cada uma dessas previsões dos reinos representados pelo metal se tornou realidade com precisão infalível. O primeiro reino, o reinado de Babilônia, governou o mundo do ano 605 a 539 a.C. A nação dos Medos e Persas governou do ano
539 a.C. ao ano 331 a.C. O império seguinte, a Grécia, dominou de 331 a 168 a.C. O poder de ferro de Roma governou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. O último reino, dividido em muitos reinos menores, representa o poder dividido de Roma. As nações modernas da Europa, Roma foi dividida e elas permanecem separadas até hoje. A Bíblia estava correta na indicação de todos os 5 reinos e no tempo em que eles surgiriam. Evidências mais específicas podem ser mostradas. Os céticos sugeriram que as previsões de Daniel são falsas e que seu livro foi escrito muito mais tarde da história. Mas o fato é que os manuscritos do Mar Morto contêm 8 manuscritos de Daniel, o mais antigo datado de 125 a.C., mostra que essa profecia foi escrita centenas de anos antes da divisão de Roma nas nações da Europa moderna. Essa profecia é apenas um exemplo de centenas que poderiam ser citados, provando a inspiração da Bíblia e a veracidade de seus escritos. Outro exemplo concreto é visto na profecia de Daniel 9, sobre o momento exato do batismo e da morte de Cristo, sendo predito centenas de anos antes. De fato, após um exame de evidências válidas como as que temos nas profecias bíblicas, podemos concluir que Deus e a Bíblia podem ser confiáveis. Daniel 2 nos mostra o quão verdadeira e precisa é apenas uma dessas previsões, que nos fornece a base que mantém uma fé inteligente. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e pode ser confiada como nosso guia em todas as circunstâncias. Porém, apenas acreditar nessas informações fará com que seja apenas isso, informações. Somente a crença que não tem poder salvador sobre a nossa vida. Devemos ser transformados por nossa crença. É de importância eterna, não apenas acreditar na Bíblia, porque até os demônios acreditam e tremem, Tiago 2, verso 19, mas também permitir que ela nos mude. Creia e aceite que Deus transforme sua vida. Decida hoje não apenas crer, mas estudar e colocar em prática as palavras que você lê nas Escrituras, os ensinos de Deus. Feliz é aquele que lê, feliz é o que ouve e feliz é o que pratica as palavras da Bíblia. Que Deus te abençoe.